Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Aqui quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor. Galera, de volta para mais um vídeo. Pós-jogo de Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, né? Jogo deste sábado, 18h30. Terminou com a vitória do Fluminense pelo placar de 1-0. Gol aos 29 do primeiro tempo, gol de Rodrigo Castilho, né? Recém-contratado, primeiro jogo seu como titular, e nesse primeiro jogo seu como titular consegue o gol da vitória. Mas vamos falar um pouco mais sobre o que foi esse jogo, né? Sobre o que foi essa partida, falar um pouco de cada jogador e vamos ver aí como foi essa partida de hoje. Mas lembrar você, se inscreva no canal. Você não é inscrito? Dá essa forcinha pro amigo aí. Se você é inscrito, beleza, meu amigo. Você é inscrito, deixa o teu like. Se você não for inscrito, se inscreva e deixa o teu like. Ative os sininhos, né? Para as notificações. Quando tiver um vídeo do Luciano Tricolor, você tá ligado. Opa, Luciano Tricolor tá aí, o amigão. Vamos dar uma força ao nosso amigo. Compartilha esse vídeo aí com teu irmão, com teu primo, com teu tio, com a sua tia, aquela que gosta de um futebol, com a sua prima que gosta do futebol, com o seu papagaio que acompanha o jogo, com o seu cachorro que está ao seu lado assistindo a todo o jogo do Flusão. E deixa o teu comentário, a tua opinião, o que você achou do jogo, o que você achou da partida, da atuação de cada jogador. E, é claro, você pode deixar a sua opinião sobre o comentário do vídeo do amigo sobre a análise. Se você gostou, beleza, deixa o joinha. Se você não gostou, beleza também, com todo respeito, vou aceitar a sua crítica da melhor maneira possível. E lembrando que não precisa ser tricolor para participar do canal, para ouvir a análise do colega aqui. Pode ser flamenguista, pode ser, né, rival, mas aqui, com todo respeito, aceito torcedor de todo o clube, Flamengo, Botafogo, Vasco, São Paulino, palmeirense, independente, né, do time que você torça, aceito o teu comentário com respeito, vai ser muito bem-vindo. Mas vamos lá, meus amigos. Vamos para o vídeo aí e analisar um pouco do que foi essa partida. Fluminense 1, né? Atlético Mineiro 0 no Maracanã. O Fluminense veio com algumas alterações, é claro, no time titular, né? Começou com Fábio no gol, esse aí incontestável, não tem como. Guga na lateral direita, deu aquela preservada no Samuel Xavier. James, né? O Freitas voltou, né? Foi preservado no último jogo devido àquele corte que ele levou na cabeça. Foi preservado no último jogo, hoje voltou atuando com a sua touca. E na lateral esquerda, Guilherme Arana no lugar do René. Aquele trio de meio campo ali não mudou nada, né? Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. E hoje, mais à frente, tivemos o Canóbio pela direita, o Savarino atuando bem aberto pela esquerda. Vou comentar sobre isso, não gostei do Savarino atuando pela esquerda, mas vamos falar um pouco mais, né? E a novidade na centroavância, no comando do ataque. O JK também, né? Vem numa batida muito grande de jogos aí, não tem saído, não tem, sempre está no time titular. E hoje ele foi preservado também, tomou uma pancada no último jogo contra o Vasco. Rodrigo Castilho entra na vaga do camisa 9 JK. E, meus amigos, começamos o jogo, né? Assim, vendo um pouco do que foi o jogo contra o Vasco, aquela intensidade no começo do jogo, metendo um gol logo aos 55 segundos de jogo,
Dessa vez vimos um time, não sei, meus amigos, essa foi a minha opinião sobre o time, sobre o jogo. Vi um time muito, muito, muito diferente do que vinha jogando anteriormente. Vi um time assim, meio lento. Essa é a minha opinião, tá, meus amigos? Vocês podem discordar, com todo respeito, podem discordar, mas eu vi um time lento, um time meio desinteressado da partida. No entanto, quem tomou as rédeas do jogo no início do jogo foi o Atlético, perdendo umas 2 oportunidades, né? Inclusive uma bola de cabeça que o Hulk cruzou e o Júnior Alonso, se eu não me engano, entrou livre por trás do James novamente. Você que acompanha o canal, você acompanha os nossos vídeos, você sabe que eu critiquei muito o James na última partida contra o Vasco, na bola aérea, e hoje novamente ele perdeu outra bola. A bola, ele subiu sem tempo de bola. E eu acho que foi o Júnior Alonso, subiu atrás dele, poderia ter aberto o placar. Cabeceou por cima, sozinho, livre de marcação, porque o James subiu e não achou nada. O James, meus amigos, bom zagueiro, mas em bolas aéreas ele está se enrolando. Não sei o que está acontecendo com ele nas bolas aéreas. Ele está perdendo o tempo de todas as bolas. Hoje deu mais outro vacilo lá. Hoje, meus amigos, por incrível que pareça, o Freitas hoje foi um dos destaques da partida. Freitas hoje fez uma partida ok. Vamos falar de cada jogador, né? Mas eu vi o time hoje um pouco bem abaixo. O time não, né? Assim, eu não sei se foi pelas mudanças, ou não, mas eu acho que não foi. Talvez pode ter sido reflexo da última partida contra o Vasco, depois daquela virada, pode ter sido reflexo daquela partida, da derrota. O time hoje veio meio 60%, 70%, não veio com aquela vontade de querer ganhar o jogo. E para falar a verdade, meus amigos, dentre os 90 minutos e mais os acréscimos, né? Achei hoje o Atlético Mineiro bem melhor. Achei que o resultado mais provável poderia ser o empate, para ser realista. O Atlético Mineiro teve várias oportunidades. Será que eu estou equivocado? Pegue as defesas do Fábio e pegue as defesas do Everson. Quem fez mais defesa durante a partida? O Fábio fez até um milagre no final da partida, né? Que o Renier, uma jogada muito bem trabalhada pela esquerda do Atlético Mineiro, o Renier bateu, o Fábio salvou. Teve outra que o James tirou quase que em cima da linha. Teve outra que o Freitas tirou também, né? Num chute, se eu não me engano, do Hulk. O Freitas tirou também quase na linha. O Fluminense hoje não fez uma boa partida. Eu não sei se foi reflexo da última derrota. Não sei se foi reflexo dos seus dois, hoje no momento, um dos melhores jogadores que tem no elenco do Fluminense, hoje ter jogado muito, muito, muito abaixo do que jogam, que é Lúcio Acosta e Savarino. Lúcio Acosta hoje muito abaixo pelo seu rendimento, e Savarino eu creio que hoje bem abaixo, porque se posicionou muito pela ponta esquerda. Será que foi isso que fez com que o Savarino hoje tivesse um rendimento abaixo? O Lúcio hoje foi acho que foi a pior partida, né, dele com a camisa do Fluminense. Errou quase tudo que tentou.
tentou alguns chutes, não conseguiu acertar o gol sequer. E aí, será que esse atuação do time, será que foi por causa desses dois jogadores que estiveram bem abaixo? E, é claro, de positivo, eu não vou destacar o Fábio, porque o Fábio é uma exceção. Vira e mexe, acontece essas coisas com o Fábio, então o Fábio fica, fora a parte, porque a gente já sabe o que esperar desse goleiro, que a gente sabe que é um excelente, um excepcional, um fenômeno da natureza, o Fábio. Então a gente deixa ele como, ele não tem, dispensa comentários. Agora, o de positivo hoje, o Freitas fez uma partida muito segura. Quando ele via que não dava, ele dava bicão para fora, ele dava bicão para frente. Não foi de brincar. Claro, tem aquelas escapadas malucas dele lá de vez em quando, mas hoje não comprometeu em nenhum momento, foi muito acima hoje. Essa é a minha opinião, tá, meus amigos? Muito acima do seu companheiro de zaga, o James. O Guga e o Guilherme Arana, ok, não comprometeram em nada. É claro que depois que entrou, eu acho que um ponta direita do Minda, se eu não me engano, o Arana sofreu um pouco, porque o cara é muito rápido. O Guga, também depois que entrou o Coelho, o Guga teve uma sofrida também, mas assim, já estava um pouco cansado, entrou um jogador descansado pelo seu lado, a mesma coisa do Arana, cansado, entrou um jogador bem descansado do seu lado, né? O Martinelli, para mim, hoje, né, é o diferencial também, mas é o diferencial, eu falo do diferencial, o Martinelli, falo do Lúcio Acosta, do Savarino, só que o Martinelli é o diferencial que consegue manter os 90 minutos, 2 tempos. O Savarino e o Acosta, quando chega a 15 minutos da segunda etapa, 20 minutos ele já dá aquela caída no rendimento, o carro dele já perde a força. O Martinelli não. O Martinelli é aquele jogador, os 90 minutos e mais acréscimos, é hoje um jogador diferenciado no meio-campo do Fluminense. O Hércules, muito bem, né? O Canóbio hoje não foi aquele jogador espetacular das outras partidas, mas como eu falei, o time todo não foi muito bem, a exceção do Fábio, né? Claro. O Freitas hoje que foi bem, o Martinelli, que é aquele nível que ele mantém em todas as partidas, né? E, para mim, a surpresa hoje, o Rodrigo Castilho. Entrou como titular, entrou como centroavante e fez o que tinha que fazer. Em todas as partidas, meus amigos, o Fluminense domina, cria e, às vezes, não consegue finalizar com o centroavante. Hoje, o Fluminense não criou quase, mas a que criou tinha lá o centroavante, o cara de área, o cara que está ali para isso, e ele estava lá para isso. E aí, meus amigos, eu pergunto a você, torcedor tricolor, ou, claro, se for torcedor de qualquer outro time, como vou dar até um exemplo a você, torcedor do Flamengo, com a saída do Felipe Luiz, você não gostou do Pedro estar jogando? Ter aquele cara de referência? Porque o JK no Fluminense não é aquele cara de referência. Você acha que será que se o JK estivesse nesse jogo, ele faria esse gol de cabeça? Ele se desvencilharia do zagueiro da maneira que o Castilho fez? Porque centroavante é isso.
é posicionamento dentro da área. Vocês viam o que Romário fazia dentro da área? Gol de cabeça? Vocês viam Careca jogando, fazendo gol de cabeça? Como que os caras se movimentam por trás do zagueiro? O Fred, vocês já viram como que ele se movimentava entre os zagueiros? Lembra, meus amigos, do gol de voleio do Fred contra o Flamengo? A bola cruzada do Deco, o Fred foi para linha da pequena área e voltou para a marca do pênalti na hora que o Deco cruzou e ele pegou de voleio? Vocês estão lembrados desse voleio do Fred? O senso de posicionamento do centroavante. Para mim, na minha opinião, gosto muito do JK, mas na minha opinião o JK não é centroavante, ele é o segundo atacante. Ele é um jogador que ataca os espaços. Ele não é um jogador posicional, que sabe se posicionar dentro da área na hora de um cruzamento, na hora de uma bola tocada para ele finalizar. O Rodrigo Castilho, sim. A exemplo do gol de hoje, ele estava no lugar certo e soube se desmarcar do zagueiro na hora certa. Esse é o verdadeiro centroavante. Não fizemos um excelente jogo, não fizemos uma partida brilhante, mas em compensação, vimos hoje a movimentação de um centroavante quando ele tem que ser centroavante. Fez uma ótima partida? Não, não fez. O time todo não fez uma ótima partida. É claro, teve uns destaques mais ou menos, que foi o Freitas, como estou falando, o Martinelli, e o Rodrigo Castilho, na primeira etapa, que não foi tão bem. Ele foi melhor na segunda etapa, em que ele brigou, ele segurou algumas bolas na segunda etapa. Na primeira etapa, a oportunidade que ele teve, ele fez. É isso aí. É o centroavante. Esse é o centroavante, gente. Mas e aí? O time jogou diferente? O time jogou a pior partida hoje? O que será que aconteceu com essa equipe do Fluminense que eu não vi muita relação dessa equipe de hoje com aquele jogo contra o Vasco? E aí, né, na segunda etapa, o técnico achou de mexer aos 41 minutos do segundo tempo. O time já não estava bem, jogando bem. E aí teve o Savarino mal, o Lúcio Acosta mal, e ele vai mexer aos 41 do segundo tempo. E aí ele me tira o Hércules, estava bem, mas ele tirou, cansou um pouquinho, tirou o Savarino, tirou o Lúcio Acosta e tirou o Canóbio. Amigos, eu não sei, mas a minha opinião, ele fez um atacado ali e tirou. Eu acho que ele teria que, aos 20 minutos ali, ele vê quem estava cansado, metia, o Canóbio não está bem, o Lúcio Acosta não está bem, tirava o Lúcio, botava, às vezes, o Alisson ali para dar aquela meia segurada, tirava o Savarino, botava o Soteldo, que como hoje o Savarino estava jogando muito pela ponta, ele botava o Soteldo para fazer a mesma coisa ali. O Canóbio hoje não fez uma grande partida, mas estava ali na marcação, não precisava mexer naquele momento. Ele só foi mexer aos 41 minutos, enquanto o Atlético estava tendo mais oportunidade de gol. Mais oportunidade, só que o Atlético pecava muito no último passe, na finalização, né? Para o bem do Fluminense, que pecava na finalização Atlético. E aí? Será que o que está acontecendo com esse time, principalmente dos 20, 25 minutos em diante da segunda etapa, em que o time cansa a parte física? O que está acontecendo?
O Lúcio Acosta não consegue terminar uma partida. O Savarino não está conseguindo terminar uma partida. O que está acontecendo? Preparação física está como? Será que é a pegada de muitos jogos? Não sei. Os caras jogam 90 minutos apenas, não está jogando 2 horas, 3 horas direto. Não sei se pode ser isso. Eles jogam hoje. Agora, é claro, vão ter acho que 10 dias de descanso, beleza. Mas aí tiveram 3 dias de descanso. Será que o corpo não consegue em 2 dias se recuperar? Porque geralmente hoje, amanhã, né? Tendo jogo hoje a cada 3 dias. Hoje, amanhã eles fazem uma regeneração física, coisa leve. Vamos supor que no domingo faz uma regeneração física, coisa leve. Na segunda eles pegam pesado. Na terça ou na quarta vão para o jogo. Será que 2 dias não dá para recuperar a parte física? O cara não aguentar 90 minutos? Não sou da área, né, da musculatura de jogador para entender a musculatura de cada um, como cada um reage. Mas se o jogador não aguenta jogar 90 minutos, o que está acontecendo? Um jogador, né, excepcional, que é claro, se ele jogasse os 90 minutos ia ser ótimo. O Lúcio Acosta, o Savarino, 2 jogadores excepcionais, fora do normal, fora da curva. Os caras fazem coisas que pensam diferente dos outros. Imagina se ele jogasse os 90 minutos. Não precisava ser naquela intensidade, mas que aguentasse pelo menos estar dentro de campo. Eles não aguentam. O que está acontecendo? Não sabemos, né? Mas hoje foi um estilo de jogo diferente. Um estilo de jogo em que o posicional levou a vantagem, que é o centroavantão, o centroavante de área, levou vantagem e conseguimos sair com os 3 pontos. Claro, o que valeu hoje não foi, é claro, né, depois daquele baque, daquela derrota contra o Vasco, o que valia hoje era a vitória. Principalmente, temos que fazer os 3 pontos dentro de casa. Conseguimos mais 3 pontos, mas o time não atuou da maneira que estava atuando. Mas estamos conseguindo lá nos manter lá no topo da tabela. Hoje tem um jogo aí dos líderes aí para ver o que vai dar, se alguém vai meter mais 3 pontos ou se vão ficar apenas 1 ponto de diferença. Chegamos a 16, Palmeiras 16, São Paulo 16. Se o São Paulo ganhar, vai a 19, se o Palmeiras ganhar, vai a 19. E se der empate, vão a 17 e a gente continua com 16. Vamos ver o desenrolar do restante dos jogos. Mas, né, os 3 pontos valeu, não foi a atuação que queríamos. Temos pontos a ser corrigidos, mas hoje eu acho que o Freitas volta a ser o titular absoluto pela partida que fez hoje. Tá vendo, meus amigos? Faltou ele ser chamado a atenção para ele jogar um pouco mais sério e parar de fazer algumas coisas que não era para estar fazendo. Hoje jogou um pouco mais sério e foi bem. Vamos ver que agora temos 10 dias para descansar. Voltamos só no dia 1º contra o Corinthians, no Maracanã. E vamos ter que lutar muito por mais uma vitória, né? Vamos lá? Saudações tricolores, vitória Fluminense, mais uma vitória, mais 3 pontos. Não foi a partida que queríamos,
Mas Vitória Fluminense. Se inscreva no canal, deixa o teu like, eu quero ver a tua opinião, o que você achou da atuação do time hoje. Rodrigo Castilho te agradou? Fala comigo. É esse o seu time titular que você espera por restante da temporada? Fazia alguma modificação? Deixa aí o teu comentário, a tua opinião. Ative os sininhos, compartilhe esse vídeo aí. Saudações tricolores. Se inscreve no canal para ficar legal.